E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. A gente vai falar agora com o candidato pelo Democratas, o Bruno Reis. Boa tarde, Bruno, tudo bem? Boa tarde, Raul. Tá Me me ouvindo bem? O panorama eleição, estamos te ouvindo tranquilo, só vou dar uma ajeitada aqui para que o pessoal consiga me ver. Estou cortando um pouco. Certo. Boa tarde a todos que nos Tá acompanham melhor. pelas redes sociais, as nossas e do Bocão News. E obrigado por convidar para esse bate-papo. Legal, Bruno. A gente tem o prazer de te receber aqui. Para quem sabe, e para quem não sabe ainda, Bruno é o candidato do Democratas, o candidato à sucessão do atual prefeito, Assemineto. E vamos começar falando sobre o tema do seu programa de governo. Interessante, Bruno. Um programa chamado Vida Nova. É um programa que ele entrelaça aí várias áreas, né? Tanto habitação, como educação, trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto aí, que deve ser implantado caso você seja eleito aí para 2021. Raul, na verdade, o Vida Nova tem muito a ver com minha tese de mestrado que eu fiz na área social, na UFBA. Naquela época lá eu falava que a partir das informações do Cadastro Único, a gente podia fazer políticas públicas mais específicas, mais voltadas para a realidade das pessoas. Aquela pessoa que não tinha um banheiro em casa, fazer o banheiro. Aquela pessoa que precisava da reforma, levar a morar melhor. Aquela pessoa que não tinha um título de posse ou de propriedade, dar o casa legal. Aquela pessoa que precisava trabalhar, a mãe precisava trabalhar e não tinha condições de trabalhar porque o filho não estuda em tempo integral, colocar o filho para estudar em tempo integral. Aquela pessoa que precisa trabalhar e necessita de uma qualificação profissional, fazer a capacitação profissional. E depois essa mediação para a mão de obra. Para quê? Com o objetivo de ter a progressão social. Então, hoje, a partir do cruzamento de todas as informações, seja do cadastro único, seja desses beneficiários do Corona Voucher Federal, como dos beneficiários do Salvador por Todos Nós, dos mais diversos programas, a gente cruzar essas informações, ter o raio-x da família, ter o raio-x da pessoa, e a partir daí, com a tecnologia, fazer uma política pública ainda mais eficiente, dando um salto em qualidade. Uma política pública específica. Então, esse é o princípio do Vida Nova, a gente chegar no âmago do problema e, a partir daí, trazer as soluções. Bacana essa iniciativa, Bruno. Um programa interessante. A gente sabe que boa parte da população, 80% da cidade, é formada por pessoas negras e pardas. São pessoas que moram principalmente na periferia, nos bairros mais distantes de Salvador, e muitas delas afetadas por um problema que é a nossa próxima pergunta está no seu plano de governo também. A inauguração, né, da política municipal para as drogas, né? Que é uma série de propostas que entendem o usuário como uma pessoa doente, né, que precisa de um tratamento efetivo, de um acompanhamento e de um acolhimento. Como é que isso será feito através aí do seu governo? Raul, quando secretário de Promoção Social, nós inauguramos uma nova era no município, seja com a abertura de unidades de acolhimentos próprias, sejam unidades de acolhimentos em parceria. E aí passamos a ampliar as abordagens, ampliar o processo de convencimento para trazer as pessoas em situação de rua para este acolhimento. E à medida que esse trabalho foi avançando, a gente começou a constatar que uma quantidade expressiva de pessoas em situação de rua estavam sob dependência de substâncias psicoativas, ou de álcool, ou de drogas. E aí, nesse segundo mandato, nós fomos mais além. Nós contratamos organizações sociais que desenvolvem um trabalho com pessoas que estão sob dependência química. Realizamos um chamamento, contratamos 6 organizações e estamos fazendo essas abordagens e encaminhando essas pessoas para o respectivo tratamento. Essas unidades prestam serviços em áreas distantes da cidade de Salvador ou até mesmo em outro município. A ideia é você tira a pessoa, o usuário, do seu habitat normal, do dia a dia, onde ele está acostumado, até que ele passe por um processo de desintoxicação com tratamento e, em seguida, a gente possa fazer a sua reinserção social. Né? E aí vem esse trabalho de qualificação da mão de obra, vem a inclusão dele no aluguel social até receber uma moradia definitiva, vem a questão de dar todo o apoio para que haja o fortalecimento dos vínculos, que ele possa
se reencontrar com a sociedade. Só assim a gente vai permitir que essa pessoa saia da situação, né, de usuário de drogas. Então, a gente vai ter que ampliar esses serviços. Hoje, nós oferecemos ao município 300 vagas. Nós vamos ter que ampliar isso, ampliar essas abordagens, incrementar esses processos de convencimento, para só assim a gente tirar as pessoas que estão em situação de rua, que estão sob dependência química. Além disso, essas instituições também recepcionam, né, pessoas que, apesar de não estar em situação de rua, mas estão dependentes da água, do álcool e da droga, para fazer o respectivo tratamento. Então, a prefeitura não oferecia esse serviço e, de um ano para cá, nós passamos a oferecer e nós vamos ampliar. Então, vamos criar um conselho de combate às drogas, uma estrutura na Secretaria de Ação Social, na SEMPO, para esse enfrentamento. A prefeitura vem se preparando para cada vez mais ter um papel de linha de frente nesse processo. Bacana, Bruno. A iniciativa é importante, esse acolhimento dessas pessoas é importante, que impacta toda a família também, acaba fazendo com que diminua, né, o encarceramento de muitas pessoas dessas, por vezes usuários e tal. E é importante que tenha esses espaços para que essas pessoas possam ter uma retomada de vida, né? Vamos falar um pouquinho também sobre outro projeto. Esse projeto chamado Bairro Novo, né? É um bairro também com foco na periferia. A região do miolo ali, do subúrbio também, aí agrega bairros de Cajazeira, Valéria, Cabula, Tancredo Neves, Liberdade, São Caetano, enfim. Uma série de iniciativas para que esses moradores consigam viver numa localidade com uma infraestrutura mínima, né? Condições dignas de vivência, né? Ruas melhores, questão de saneamento, que é um problema no Brasil. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Vamos lá. O projeto Bairro Novo surgiu da inspiração do Mané Dendê, que nós já vamos iniciar as obras agora. O Mané Dendê, ele vai atender a 5 bairros da cidade: Rio Sena, Ilha Amarela, que agora é bairro, Itacaranha, Alto da Terezinha e uma parte de Plataforma. O que é isso? É toda a requalificação integrada do bairro. Você sabe, saneamento, abastecimento de água é responsabilidade da Embasa. Então, esses córregos, esses canais que correm a céu aberto na cidade, responsabilidade da Embasa. Só que isso nos incomoda muito. E nós não somos de transferir responsabilidades ou ficar dando desculpas, buscando culpados. Nós atuamos. Então, nós fizemos a captação desses recursos junto ao BIRD. E, no caso do Mané Dendê, nós estamos fazendo, inclusive, saneamento básico, rede de abastecimento de água, e aí vem toda a infraestrutura do bairro, que são o quê? Abertura de novas vias, drenagem, equipamentos públicos, né? E principalmente construção de moradias. São 700 moradias que nós vamos construir novas e adquirimos 230 unidades do Mané Dendê, do Minha Casa Minha Vida, para fazer o reassentamento das famílias que moram em condições subhumanas nos canais. Então, somado a isso, vem um conjunto de intervenções. Então, o que é o Bairro Novo? A gente sempre fez a reforma de uma praça no bairro, no campo de futebol, deu casa legal, morar melhor e tal. E agora a gente mapear as 64 ZEIs que têm o menor IDH, e a partir delas, que são as áreas mais pobres da cidade, a gente chegar com um conjunto de ações de uma única vez. Então, todas as ações da prefeitura, pavimentação, iluminação, morar melhor, casa legal, recuperação de campos e quadras, de praças, de escadarias, fazer urbanização de canais, cobertura de canais, reformar a escola, reformar o posto de saúde. A gente vai fazer uma intervenção em todo o bairro, de forma tal que a gente possa trazer uma verdadeira transformação em uma única ação. Então, vamos avançando. A nossa meta no primeiro governo, já temos aí assegurado esses 5 bairros, já temos um projeto de requalificação integrada de todo o Calabetão. Esse projeto já está pronto, um projeto de 70 milhões de reais. Nós estamos vendo-se com saldo, em virtude do aumento do dólar, nas operações de crédito que nós tínhamos contratados. Já dá para incluir o Calabetão aí, então já seria o próximo. E vamos seguir fazendo isso nas áreas mais carentes da cidade, nas áreas mais pobres,
levando esse conjunto de ações e deixando, como o projeto diz, o bairro todo novo. Bacana, Bruno. Iniciativa importante aí para alcançar as periferias da cidade que sofrem ainda com essa desassistência, como você falou, tanto na questão do saneamento, que é constitucionalmente responsável, são as empresas d'água, do Estado, no caso. Sobre o saneamento, o que é importante frisar aqui, Raul? Você viu que agora o Congresso aprovou o marco regulatório do saneamento, não é isso? Exato. Aqui no Estado, em Salvador, a concessão para Embasa está vencida. O prefeito ACM Neto não renovou. Tem uma ação judicial que é o que permite a Embasa operar. O Estado vinha ganhando essa ação por conta de ser o fornecedor da água bruta. A água de Salvador vem da barragem de Pedra do Cavalo, certo? Com o novo marco regulatório, isso dá mais autonomia para os municípios, tá certo? Isso significa o quê? Que nós vamos ter condições de dar uma solução para a questão do saneamento em Salvador. Salvador chegou a ter, com o Bahia Azul, 90% de toda a sua cidade saneada. Caiu para 81%. Por quê? Por falta de investimento em saneamento. E saneamento é prioridade, porque saneamento é saúde. Então, é comum você ver córregos correndo a céu aberto. Você lembra aí o canal do Vale das Pedrinhas que nós urbanizamos? A Rosalvo Silva, lá em Pau da Lima, a Rua Manuel Bonfim, também em São Marcos, que nós estamos cobrindo o canal e urbanizando, e tantos outros, como o canal do Sossego e Mata Escura, e o da 5 de agosto, que nós já começamos, o da Sapolândia e Pirajá, que são canais que precisam ser urbanizados para tirar os esgoto da porta da casa das pessoas. E aí nós vamos, sim, travar esse diálogo. Salvador, na nossa gestão como secretário de Infraestrutura, criou a diretoria de saneamento. Nós estamos elaborando o plano municipal de saneamento. Nesse plano, ele vai ter todo o mapeamento da cidade, do saneamento, da drenagem, dos resíduos sólidos e da água. Para quê? Para a partir daí a gente definir uma estratégia para mudar essa realidade. Mas o fato é que eu não vou permitir que fique do jeito que está. Então, a gente pode ter a sinalização, Bruno, de que o município possa avocar para si essa responsabilidade através de... É um caminho assumir o sistema, é um caminho chegar ao entendimento com a Embasa, ou é um caminho também partir para uma concessão. Mas não dá para ficar do jeito que está. Salvador é responsável por 56% da receita da Embasa. Nós somos o maior cliente da Embasa. Nós entendemos a população. E eu tenho o dever de defender a população de Salvador. E o retorno que vem para Salvador, não sei se chega a 20%. Então, muito aquém da arrecadação que nós representamos. E essa realidade não pode permanecer do jeito que está. Então, para que haja algum tipo de entendimento, é necessário rever esses investimentos, estabelecer aí valores anuais, até mesmo avançar para o município ter uma participação para, com isso, garantir os recursos. Então, nós estamos esperando aí passar... enfim, a lei já foi sancionada, essa ação precisa ser julgada no Supremo, para a partir daí a gente ter condições de já começar a adotar as medidas para se chegar à melhor solução. Perfeito, Bruno. A nossa próxima pergunta é uma pergunta que interessa a todo mundo, né? A gente sabe que estamos vivendo uma pandemia que a educação parou. E no ano que vem, os cenários são de 2 anos em um, como muitos especialistas têm sinalizado, de termos que acelerar o calendário, difundir calendário. Eu queria que você falasse também, linkado a isso, outro tema muito importante, que é a questão da integralização do ensino, que é o ensino em horário integral, tanto para as escolas municipais, como também para as creches. E a gente sabe que muitas famílias em Salvador, carentes, quando enviam seu filho para a escola em tempo integral, ela sabe que ele vai ter assistência nesses espaços que, por vezes, não tem em casa. Então, a criança passa a ter uma refeição pela manhã, ao meio-dia, passa a ter um descanso melhor, passa a ter também lanches pela tarde, toda a infraestrutura, desenvolvendo dons através das inserções das artes aí, nos horários opostos ao da educação convencional. Queria que você falasse sobre esse projeto, é um projeto que o prefeito ACM Neto defendia, mas não conseguiu ter a amplitude que ele esperava, talvez, e aí você pode ter a oportunidade de conseguir tocar esse projeto aí do ensino integral, tanto nas creches quanto nas escolas. Sobre a retomada das aulas, o
prefeito já iniciou a discussão dos protocolos com o governador. A ideia é voltar ao nível superior já na próxima semana, ver as consequências disso, principalmente o número de casos, como é que a pandemia vai evoluir. E em 15 dias retornar ao ensino médio. Depois, tudo correndo bem, mais 15 dias no ensino fundamental e o ensino infantil não retornar esse ano. Certo? A gente aguarda uma definição, principalmente é uma tendência que ocorra uma unificação do calendário de 2020 com 2021, né? Para a gente não perder o ano letivo de 2020. O que é que a prefeitura fez? A gente sabe que a ausência das aulas presenciais compromete o ensino. Todos nós, pais, estamos vendo isso com os nossos filhos. A prefeitura, desde o início, procurou, primeiro, resguardar a vida das crianças e de suas famílias diante do isolamento social. Nós sabemos que muitas delas praticamente só faz as restrições na escola. Então, nós passamos a distribuir uma cesta básica por criança, né, todos os meses, de forma tal que nós estamos distribuindo quase 200 mil cestas básicas por mês em Salvador. Depois, nós partimos para o ensino à distância, não presencial, com que, distribuindo chips, foram 33 mil chips que nós distribuímos, e, em seguida, realizamos a licitação e contratamos um canal de TV aberta, onde estamos oferecendo as videoaulas. Então, os alunos estão tendo as aulas não presenciais, seja pela internet, seja pelo canal de televisão aberta. Bom, retornando, essa estrutura que foi montada, ela vai servir para quê? Principalmente para reforço escolar, que nós vamos ir forte no reforço escolar. Então, a criança vai ter aula num turno e no contraturno, muito reforço escolar. Então, isso vai permitir uma melhora na qualidade da educação. Inclusive, a gente caminhando para ampliar as aulas em tempo integral. Qual é a minha meta para as aulas de tempo integral? O prefeito aumentou em 120% o número de alunos em tempo integral em nossa cidade. A nossa meta é chegar a 70% da educação infantil e a 25% do ensino fundamental. Por que isso é possível, Raul? Por alguns aspectos. Pela tecnologia, que veio para ajudar, o novo Fundeb vai vir mais recursos para a gente fazer isso, e uma limitação que a gente tinha de espaços, principalmente nas escolas, para as aulas no contraturno, porque, você sabe, tem aula de manhã para quem estuda no matutino e aula à tarde para quem estuda no vespertino. Então, a dificuldade de você ter tempo integral é você ter tantas escolas. Então, nós temos que utilizar espaços públicos que nós montamos ao longo desses anos. E aí nós montamos a Praça da Juventude em Canabrava, nós construímos o Centro de Esportes Unificados em Nova Brasília de Valéria, 2 espaços da cidadania, que são grandes ginásios de esportes, um em São Marcos e outro em Itapuã, inclusive com salas multiuso para atividades para diversas artes marciais, campo de futebol, de futevôlei. Nós entregamos a Arena da Pronaica, completamente requalificada. Nós temos a piscina olímpica, lá na região da Pituba. Recuperamos mais de 400 campos e quadras. E vem aí, para ajudar nisso, o Centro de Esportes Olímpicos, que nós vamos construir, que é um grande ginásio de esportes para substituir o antigo Balbinil, que foi demolido, somado a também com pista de atletismo, e para a gente trazer, inclusive, competições internacionais. E nós vamos construir um planetário e um oceanário. Inclusive, o oceanário é aqui atrás, no Forte São Marcelo, onde já está os entendimentos firmados com a SPU, que vai passar esse imóvel para o município e implantar aí. E o planetário que a gente vai implantar em algum parque da nossa cidade, num desses parques que nós reformamos ou que estamos construindo, como o do Jardim Botânico ou da Pedra de Xangô. Para quê? Para oferecer aulas no contraturno, além de serem pontos de visitação. Esses equipamentos vão permitir aí a gente oferecer mais oportunidades e outros espaços para a gente poder ampliar na aula integral, que eu tenho essa meta aí de 70% para a educação infantil e 25% para o ensino fundamental. Bruno, projetos importantes esses.
E é isso, o ensino, a tendência é que no ano que vem o desemprego, né, pelo aumento, as mães de família cada vez mais precisam desses equipamentos até para que seus filhos possam, além de estar em um local seguro, em um espaço de aprendizado, possam ter acesso à alimentação em condições mínimas aí, como a gente sabe que ainda é uma realidade no nosso país. Agora vamos falar de outro tema delicado também, Bruno. Esse foi um problema que se arrastou por algum tempo aqui em Salvador. Inclusive, no final do ano passado, para até o carnaval desse ano, o prefeito Assemi Neto teve como é que a gente pode dizer, um atrito maior com os donos, os concessionários das empresas de ônibus. A questão dos ônibus com ar-condicionados era um problema, a gente está falando um período antes da pandemia, era um problema que se arrastava há algum tempo, via muitas promessas, está aqui no Ministério Público e nada de efetivar. Veio a pandemia, queda brusca na arrecadação para esses empresários e um novo cenário totalmente adverso. Se naquela época eles já sinalizavam que o cenário era adverso, agora a situação ficou para muitos insustentável, tanto que hoje a gente tem a prefeitura intervindo em uma das concessionárias. Então, como resolver essa questão? Eu acho que fica esse de legado para você, que é a possibilidade de colocar, talvez realizar uma nova concessão, mexer no sistema, fazer uma integração maior entre também os ônibus do sistema complementar, fazendo um grande sistema urbano. Eu queria saber a sua opinião sobre essa questão, como resolver esse impasse, de modo que a população de Salvador possa ter acesso a ônibus de qualidade, com ar-condicionado, que cumpram horário, que eles consigam ter o mínimo de dignidade aí na ida ao trabalho e no retorno para sua casa também. Veja, Raul, esse depois do desemprego é o maior problema que o próximo prefeito vai enfrentar. O sistema de transporte público de ônibus está quebrado, não é só em Salvador, não, no Brasil. E com a pandemia se agravou ainda muito mais. Nós transportávamos 2.100.000 passageiros mês, antes de todas as crises econômicas, antes do metrô. Com a chegada do metrô, que fica com 60% da tarifa e com a redução do número de passageiros transportados, nós estávamos transportando 1.300.000 mês. Veio a pandemia, esse número caiu, por último, que é o que nós transportamos hoje, 700.000. 55% do número de passageiros transportados, de 1.300.000. E nós mantivemos uma frota funcionando de 80%, inclusive nos horários de pico, fazendo uma operação assistida. Isso resultou no quê? Isso resultou num débito, né? E aí o Ministério Público está acompanhando tudo, conhece as planilhas. Foi-se o tempo que o transporte público de Salvador era uma caixa preta. Foi-se o tempo que empresário de ônibus em Salvador, né, não tinha regulamentação, que passou a ter, a partir do momento que nós fizemos a concessão do sistema. Vamos lembrar que Salvador não tinha bilhete único, nós implantamos o bilhete único em integração. Salvador não tinha domingo e meia, nós implantamos o domingo e meia. Salvador não tinha ônibus na madrugada, nós implantamos ônibus na madrugada. Salvador não tinha um aplicativo com os ônibus com GPS, para o passageiro saber onde o ônibus está e só chegar no ponto próximo do horário da chegada do ônibus. Né? Salvador não tinha ônibus com ar-condicionado. Nós vimos mudando a frota com ar-condicionado. Inclusive, vocês lembram disso, o reajuste que era para ter ocorrido 1º de janeiro, o prefeito não deu, porque as empresas de ônibus não tinham cumprido o que estava no TAC, que era apresentar os ônibus novos em nossa cidade, com ar-condicionado. Pronto. Veio a pandemia, está aí. Ontem o prefeito anunciou 100 milhões de reais. Essa conta para os cofres públicos é de 100 milhões de reais. 85 milhões terá que ser honrado esse ano e já o próximo prefeito entra com esse compromisso de 15 milhões. Para quê? Para reequilibrar o sistema diante dos ônibus que eram oferecidos e o transporte menor de passageiros. Por que a prefeitura fez isso? Para esse valor não ser repassado para o usuário, que não tem como assumir essa conta e nós não iríamos admitir isso. E você lembrou bem aí, o prefeito teve que fazer uma intervenção. Por que o prefeito fez a intervenção? Porque a empresa parou. Isso ia representar a demissão de 4.000 rodoviários e iria deixar de ter transporte para as pessoas. Então o prefeito
esses 85 milhões está incluso os custos dessa intervenção que teve que ser feita. Estão aí valores que terão que ser pagos para as concessionárias por ter rodado esse período transportando menos passageiros do que o que estabelece o contrato. Qual é a solução, Raul? Alguns caminhos tem. Primeiro, fazer a concessão dessa nova bacia, porque não cabe à prefeitura operar, não é esse o papel do prefeito, nem da prefeitura. Depois, vem aí um socorro do governo federal, já aprovado pela Câmara e aguardando a aprovação do Senado. Para quê? Para ajudar a subsidiar o transporte. E nós vamos ter que ter a capacidade de fazer uma articulação nacional, que esse, como eu disse, atinge esse problema em todas as capitais do Brasil. Para quê? Para haver uma desoneração do sistema de transporte com ônibus. Então, reduzir ICMS e impostos como IPI, para, com isso, haver um equilíbrio, sem que a prefeitura, que não tem condições de subsidiar o transporte público, isso é uma realidade, que a prefeitura poderia fazer, já deu isenção do ISS, isenção de taxa sal, retirou a obrigatoriedade do pagamento da outorga. O que a prefeitura pode fazer mais além é o que está fazendo agora, colocando esses 100 milhões de reais. Mas não há mais como fazer mais do que isso se nós não temos, tenho que lhe ser sincero, como prefeito, condições de estar colocando recursos no transporte público. Então, nós temos que achar uma equação aí que permita a gente seguir o quê? Primeiro, manter as conquistas que nós temos. Domingo é meia, bilhete único, ônibus na madrugada, e seguir renovando toda a frota com GPS, com câmara e principalmente com ar-condicionado. É possível fazer isso? Tem que ter o quê? Capacidade de gestão, capacidade de articulação para fechar todas as pontas. Depende de decisões municipais, mas também depende de outras esferas de poder que podem colaborar com isso para ajudar a gente a melhorar o sistema de transporte de Salvador. Além, é óbvio, do redimensionamento de linhas, de você identificar áreas que precisam ser remanejadas as linhas para que você possa oferecer o transporte de melhor qualidade, fazendo toda a conectividade. Porque, veja, hoje nós temos o quê? Metrô, sistema de transporte de ônibus e o STEC, sistema complementar. Vem aí o BRT, e muito provavelmente, né, o governo está anunciando aí que vai iniciar as obras do monotrilho, que é o antigo VLT, que seria lá do subúrbio. Então, todos eles têm que estar integrados, conectados, e o passageiro pagando o transporte único. Está me ouvindo, Raul? Estou ouvindo, Bruno. Pronto. Deu um delayzinho aqui, mas acho que já foi corrigido. Agora, para complementar, vamos sair um pouco da infraestrutura e passar para o ponto de vista do usuário. Será possível, como já acontece em alguns estados, por exemplo, assim, São Paulo, como um exemplo bem sucedido dessa medida, que a prefeitura, através de um vínculo com o estado ou através dos cofres próprios, subsidia a tarifa para aquela pessoa que não tem condição de pegar o transporte público, mas que precisa ir até o local, até um cine da vida, ver se encontra uma vaga, ou ir até sacar o benefício, resolver um problema previdenciário, enfim. Está no seu radar alguma política nesse sentido de fazer com que a população mais carente da cidade, que não tenha condição e comprovadamente, através do cadastro único, ou de qualquer sistema desse da prefeitura, possa ter esse subsídio para que possa transitar pela cidade com um número claro de tarifa reduzida? Lá no estado de São Paulo, é de 2 a 4 transportes por dia. E aqui em Salvador poderia ser implementado algo nesse sentido? Raul, a gente tem, como eu disse, um grande desafio pela frente. Primeiro, resolver o problema atual, garantir o sistema de transporte funcionando com qualidade, atendendo o usuário e sem ter um aumento de tarifa fora da correção que sempre tem anualmente regulado o IPCA do período. Para a gente avançar em mais concessões e mais benefícios, a gente só vai poder fazer isso quando tiver um equilíbrio do sistema, que hoje nós não temos.
com a chegada do metrô, 60% da receita fica para o metrô e 40% para o ônibus, que tem uma operação muito mais cara. Então, o sistema de ônibus de Salvador hoje, como eu disse, é um dos maiores desafios do próximo prefeito. E, resolvido esse problema, aí sim a gente pode pensar em avançar. Por exemplo, nós adquirimos aí, durante a pandemia, 5 milhões de reais de passagens, de créditos. Está vendo aí nesse fechamento dessa conta final com o Ministério Público como é que vai ficar. Mas pode ser, por exemplo, utilizado para que o desempregado possa ir para uma entrevista de emprego ou para que ele possa vir para o SIM se cadastrar para ter acesso à mediação da mão de obra. Mas não dá para assumir um compromisso nesse sentido enquanto não resolver o problema que hoje nós estamos enfrentando e que é um problema extremamente complexo. Bacana, Bruno. Eu acho que foi isso. A gente agradece, o nosso tempo infelizmente é limitado, não faltam perguntas aqui. Agradecer a participação de todos os nossos leitores, muita gente mandando questionamento aí, te incentivando nessa caminhada. A gente agradece e desejo aí uma boa campanha aí até o dia 15, que está logo ali, né? Obrigado, Raul. Queria agradecer ao Bocão News por esse bate-papo. Aproveitar para pedir o apoio, a confiança para todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Deixar um abraço para todos. Comigo pode ter certeza, Salvador não vai parar um único dia. Sendo da vontade de Deus, da vontade da cidade, nós vamos chegar dia 1º de janeiro já sabendo o que fazer. Que medidas, que decisões tomar para a nossa cidade seguir avançando. Para a gente seguir construindo uma Salvador cada vez melhor. Estamos juntos e, com fé em Deus, vamos à vitória. Um abraço, gente. A gente agradece, Bruno. Um abraço. Tchau, tchau. Abração, tchau.